Então, a gente vai gravar, mas assim, se a gente falar alguma besteira, a gente não vai disponibilizar, entendeu? É isso que vai definir. Então, eu vou começar a gravar depois que a gente começar a revisão propriamente dita, tá bom? Ju, pode começar a apresentar aí em tela grande. Beleza. Pode passar. Peraí que eu tô permitindo aqui. Eu acho que agora quem entrar vai conseguir entrar sem minha permissão. Gente, primeiro a gente vai falar da semiologia da mulher enquanto unidade curricular. Droga, não vai dar não. Toda vez que alguém pedir para entrar, vou ter que permitir. Tá bom. Não, mentira. Eu acho que tem uma coisa aqui que eu consigo... Peraí. Tipo de acesso, abrir. Pronto, agora ninguém vai precisar pedir mais. Gente, então, meu nome é Maria Clara, tô aqui hoje com a Juliana. A gente virou monitora de semiologia da mulher esse ano. Não existia monitoria de semiologia da mulher até o começo desse ano. A gente teve a iniciativa de criar, por conta que a gente viu ali uma oportunidade de estar melhorando a aprendizagem do pessoal nessa matéria. Então, de uma maneira geral, semiologia da mulher é uma matéria que vocês vão ter tanto agora no primeiro semestre como no segundo. A diferença é que agora no primeiro semestre vocês têm de uma maneira geral, né, no semestre inteiro. No segundo, vocês vão ter o bloquinho da semiologia da mulher, que acontece junto com tosse. O lado bom é que tosse vai ser a mesma coisa do primeiro semestre, a mesma coisa que vocês estão tendo agora, vocês vão ter no segundo semestre. Até a prova de tosse é 99% igual. Já a semiologia da mulher muda um pouquinho, eles invertem. Então, agora no primeiro semestre, vocês estão tendo as aulas teóricas de gineco e a parte prática de obstetrícia, e vocês vão ter a prova prática de obstetrícia. No segundo semestre, quando vocês passarem pelo bloquinho da semiologia da mulher, aí vocês vão ter as aulas teóricas de obstetrícia, que já garanto que é mais dificinho do que gineco, pelo menos é uma opinião pessoal minha. E as aulas práticas de gineco. O bom dessas aulas práticas de gineco que vocês vão ter é que toda aula é a mesma coisa. Então, na primeira aula, vocês vão ter tudo da prática de gineco, desde tudo de mamas, tudo do exame especular, do Papa Nicolau. E aí, na segunda semana, é exatamente a mesma coisa, assim como na terceira, na quarta. Então, dá para pegar bem. E eu tenho certeza que vocês usarem o roteiro que eu disponibilizei para vocês, vai ser melhor ainda, porque tudo que vocês têm que saber da prática de gineco está lá. Assim como tudo de obstetrícia que vocês têm que saber para a provinha que vocês vão fazer daqui a pouco, está no roteiro que já foi disponibilizado para vocês também. E aí, no segundo semestre, o calo aperta, por conta que a prova teórica que vocês vão fazer vai incluir tudo de gineco que vocês estão vendo agora, no primeiro semestre, como tudo de obstetrícia que vocês vão ver, que é uma bagagem enorme de conteúdo, e também essa terceira parte de reprodução humana. Aí, 1/3 é gineco, 1/3 é obstetrícia e 1/3 é reprodução humana. Pode passar. E essa prova prática de obstetrícia vai cair para vocês exatamente o que vocês estão tendo nas aulinhas práticas. Eu sei que esse ano está funcionando muito parecido com o ano passado, então a gente tem a aula prática de obstetrícia e no finalzinho tem aquela mini provinha, né? Eu soube que tem uma turma ou outra que não está tendo essas provinhas e tal, que a professora é mais gente fina, mas no geral está sendo assim, a prova prática vai ser a mesma coisa, não tem nenhuma surpresa. Então hoje na revisão a gente vai contemplar esses 4 assuntos aqui. Eu vou falar do primeiro, bacia, feto e relações uterofetais, e também de mecanismo de parto nas cefálicas retidas, e a Juliana os outros 2. Pode continuar. E como que eu devo me preparar para essa provinha? Vocês estão tendo as aulas práticas, né? Tem um roteiro aí para ajudar vocês. Hoje vocês estão assistindo essa aulinha de divisão. Depois eu espero que vocês façam uma lista de exercícios que eu preparei, que tem todos os conteúdos da prática de obstetrícia. Eu sei que é confuso, né? Pô, eu vou fazer uma lista de exercícios para me preparar para uma prova prática, mas os conteúdos que vão ser cobrados de vocês na prova prática estão tudo nessa lista, então ajuda muito a vocês a fixarem esses conceitos. E depois aquele momentinho para a prova, né, dar aquela revisada no roteiro, né, que ajuda. Pode passar. Então, gente, vamos começar aqui, bacia, feto e relações uterofetais. Agora deixa eu ver se eu consigo começar a gravar. Juliana, a gente tá com 41 pessoas, tá? Você queria saber? Deixa eu só ver que eu nunca comecei a gravar. Iniciar.
Pronto. Deixa eu ver aqui. Então, gente, comecei a gravar agora. Se ficar tudo bonitinho, a gente disponibiliza para quem não pode estar aqui hoje. Se não, a gente não disponibiliza. A gente fala que aconteceu um erro na gravação e não deu certo. Mas vamos lá. Para começar esse assunto de bacia, feto e relações uterofetais, que é logo mais chatinho, com mais conceito, vamos começar com essa questão. Então, o estreito superior da pelve é composto, dentre outras estruturas, por... Aí, pensem aí durante 20 segundinhos. Eu vou calcular aqui, depois a gente vai para a parte teórica sobre o assunto. Vou cronometrar. Pode passar, Ju. Gente, então, aquela pergunta a gente vai responder ela ao final desse primeiro bloco teórico, tá? Primeiro assunto que a gente vai ver é a diferença entre pelve verdadeira e falsa. Ah, vai cair isso na minha prova? Não vai, muito improvável. Mas para você entender o porquê que estreito é importante, você tem que entender que estreito entra dentro desse conteúdo aqui. Quando a gente fala de pelve verdadeira e pelve falsa, pode dar uma leve confusão no início, porque a gente vai pensar, ah, não, a pelve que é obstétrica deve ser a grande, né? Ela que é a verdadeira, mas não. Então, isso é uma pegadinha que pega. A pelve que a gente chama verdadeira é a bacia dita pequena, obstétrica. E essa bacia é aquela cujos limites são dados pelo trajeto ósseo do canal do parto. E ele é importante por conta que é esse trajeto ósseo que vai, a largura dele, o diâmetro dele, que vai ser por onde o bebê vai passar e que é o que vai tornar, se alguma dificuldade vai ter nessa passagem do bebê, vai ser por conta de alguma coisa nesse trajeto ósseo. E aqueles 3 estreitos que a gente tem que decorar, o superior, o médio e o inferior, eles são parte aqui dessa pelve verdadeira. E o que é estreito de uma maneira geral? São regiões mais apertadinhas da pelve. Regiões, então, que o bebê vai ter um pouco mais de dificuldade de passar. Pode passar. Então, a gente tem o superior, o médio e o inferior. Se vocês forem pegar o roteiro de obstetrícia, tem lá a delimitação anatômica completa de cada estreito, que é bacana, você dá uma lida e tal, ter uma noção. Mas para a prova prática, vou em mente esse seguinte raciocínio. O estreito superior é aquele que vai do promontório até a margem superior da pube. O médio, que vai do terço inferior do sacro até a margem inferior do pube, e o inferior, da borda inferior da sínfise púbica até a extremidade do cóccix. Então, tem essa imagem aqui no CIP, pode passar, que dá pra gente ter uma ideia. O que eu acho que pode cair para vocês na prova prática, que inclusive caiu na minha, é o professor perguntar, onde é que é o diâmetro transverso do estreito médio? Gente, o diâmetro transverso do estreito médio é a coisa mais importante de tudo que vocês têm que ir para a prova sabendo. Esse diâmetro transverso é o eixo das biespinhas isquiáticas. Então, provavelmente o professor vai pegar esse modelo de pelve, vai dar para você, vai falar assim, onde é que é esse diâmetro? Aí vocês vão ter que pegar a pontinha do dedo de vocês, vai colocar em uma espinha isquiática e até outra espinha isquiática. Então, aí, perfeito. Aí ela tá colocando a setinha aqui. Então, eu não tenho como pegar e mostrar para vocês, mas enfim, tenho uma noção de onde é as espinhas isquiáticas e que o eixo delas, a linha que une uma a outra, corresponde a esse eixo do diâmetro transverso do estreito médio. Aí pode voltar no slide anterior, Ju? Coloquei ainda essa pergunta. Qual que é a importância do estreito superior e médio? Não é à toa que a gente tem que decorar onde é que é a anatomia desses estreitos. Então, além de saber que eles são as regiões mais angustiadas, né, mais apertadinhas da pelve, a gente tem que saber também por que eles importam. O estreito inferior é meio aleatório, gente, porque ele não tem exatamente uma função, uma coisa importante que vocês têm que saber. Mas assim, já adiantando, estreito superior é onde ocorre a insinuação, que a gente vai ver daqui a pouco o que é. O estreito médio é a parte mais difícil por onde o feto vai passar. E também corresponde ao plano 0 de Delis, que a gente logo vai ver também o que é. Pode passar.
Então, essa pergunta, né, que foi a primeira que eu coloquei, a gente já consegue responder, né? Estreito superior, lembra, aquele no qual acontece a insinuação. Qual que é a referência anatômica dele? É a saliência do promontório e a borda superior ali da síntese pública. Não confundam com estreito médio, gente, porque estreito médio é plano zero de Deli. Estreito superior é a insinuação, tá bom? E vocês têm que saber delimitar ali na hora onde é que é cada um. Então, lembra, o estreito superior na borda superior da síntese pública, até ali o promontório. Já o médio, na metade ali da síntese pública, na metade ali do sacro, tá bom? Pode passar. Agora falando de plano de Deli, né? Então eu coloquei aqui a resposta: a insinuação no estreito superior e o plano zero de Deli no estreito médio. Mas o que é plano de Deli de uma maneira geral? Gente, plano de Deli foi uma coisa que os obstetras inventaram para facilitar a comunicação entre eles. Então, quando o bebê está nascendo, tem muitas coisas que podem acontecer que podem dar errado. E tudo que dá errado no parto a gente chama de distócia. Então, hoje na revisão, a gente vai falar tudo de um parto eutóxico, ou seja, um parto em que nada dá errado, tudo acontece do jeito que tem que acontecer. Mas existem diversas distócias que podem acontecer na vida real, ou seja, diversas dificuldades no trabalho de parto. Então, por exemplo, a Juliana vai falar, né, dos períodos clínicos, né, do trabalho de parto, da dilatação, período expulsivo, secundamento, Greenberg. E tem distócias, por exemplo, que é parada secundária da dilatação. Parada secundária da descida. Na prática, os obstetras vão se comunicar da seguinte maneira: porque o bebê ele parou no ponto mais 2 de Deli. Porque o bebê parou no ponto menos 3 de Deli. Então, é realmente importante na prática saber disso, mesmo quem não vai ser obstetra, e também para a prova prática de vocês. Planos de Deli, então, são planos que os obstetras criaram para definir qual que é a altura da apresentação fetal. Ou seja, o bebê vai descendo, conforme ele for descendo, eu consigo ir definindo a altura da apresentação dele com base nesses planos de Deli. E cada plano é separado por 1 centímetro. E aí, acima do plano de Deli, esses centímetros estão negativos, e abaixo positivo. Isso é importante saber também. Mas eu sei que não é convencional, né? Então, o que vocês podem pensar assim? O plano zero de Deli é aquele plano das bispinhas isquiáticas, que é a parte mais apertadinha para o feto passar. Então, pensem assim, se o feto conseguiu passar dali, ótimo, o prognóstico é positivo para o parto vaginal. Significa, assim, a parte mais difícil ele já fez, então agora é positivo, ainda tem tudo para dar certo. Agora, se ele ainda não passou, não sei ainda se vai dar certo, se eu vou ter que fazer uma cesárea, se eu vou ter que fazer um fórceps, não sei, entendeu? Então, pense assim, passou do plano zero de Deli, que é a parte mais difícil ali de estar passando, ótimo, positivo. Não passou ainda, negativo. E guardem que se eu fosse apostar uma coisa para cair, todo slide vai falar, isso aqui vai cair. Mas é que o plano zero de Deli é nessa altura das bispinhas isquiáticas, tá bom? No estreito médio, não se esqueçam disso. Pode passar. E ângulo subpúbico. Aqui vai ser muito rápido. E se tem uma coisa que eu lembro que caiu na minha prova, foi isso aqui. Quem aplicou a minha prova prática foi o Edvard. Alguém tá tendo aula prática com ele, gente? O Edvard? Ele é um obstetra, ele é muito gente fina. E a pergunta foi justamente essa: onde é que é o ângulo subpúbico? Aí, eu não sei se dá para ver bem na imagem aqui de baixo, mas você vai fazer assim com os dedos, você vai colocar exatamente ali no ângulo subpúbico. Na prática, isso aqui é importante, porque quanto maior esse ângulo subpúbico, melhor o prognóstico para o parto vaginal. Então, os estreitos não ficam tão estreitos, entende? Então, o bebê passa mais fácil. Então, levem esse conceito para a prova prática de vocês, para vocês saberem indicar onde é que é esse ângulo subpúbico, tá bom? Pode passar. Aí, para a gente iniciar o próximo bloquinho de assuntos, pensem um pouquinho nessa questão para a gente avançar, tá bom? Então, uma primigesta tá grávida pela primeira vez, 24 anos de idade, tá lá na consulta médica, rotina pré-natal, tá com 38 semanas. Então, ó, tá para nascer. Ela tá com dores em cólica associadas a contrações uterinas. No exame obstétrico, viram que a dinâmica uterina estava positiva, e depois das manobras de Leopold, que a Juliana vai conversar com vocês sobre, perceberam dorso à direita, polo cefálico na pelve, conforme essa figura que tá aí. Aí, então, a partir dessas informações, vocês têm que saber qual que é a situação, qual que é a variedade de posição, qual que é a apresentação. Tá bom? Então, vou dar 10 segundinhos, aí vocês pensem um pouquinho e a gente já avança.
Pronto, deu. Pode passar. Então, gente, estática fetal. Eu nem escrevi um slide todo de novo sobre isso, só peguei e colei o que tá naquele roteiro que eu disponibilizei para vocês. Não tem como ir fazer a prova prática sem ter esses 4 nomezinhos muito bem decorados. Atitude, situação, posição e apresentação. Não tem como, gente. Tudo que vocês forem fazer lá na prova prática, vocês vão ter que ter essa noção bem definida, tá? Então, gente, primeiro que eu coloquei ali é a atitude. A atitude é o quanto o bebê tá dobradinho nele mesmo, entendeu? Não sei se dá pra ver eu fazendo isso. Se ele tá assim, todo dobradinho, eu falo que ele tá fletido. Porque, ó, fletido. Agora, se ele tá minimamente defletido, ou seja, minimamente assim, eu já considero que ele tá defletido. Aí, quanto defletido ele tá... Gente, eu tô fazendo umas manobras aqui. Se tem alguém que fixou o slide, desfixe, porque eu tô demonstrando aqui na prática o que isso significa. Se ele tá minimamente defletido, então eu já considero isso que é defletido de primeiro, segundo ou terceiro grau. Porque a gente logo vai ver o que significa. Mas então pensa, fletido, ele tá todo dobradinho. Agora, se ele tá minimamente defletido, aqui a cabeça já é primeiro, segundo, terceiro grau de deflexão. Tá bom? É isso que é atitude. Aí eu coloquei aí, né? Bonitinho. Relação das diversas partes fetais entre si. Partes fetais, gente, pescoço, braço, tudo dobradinho. Beleza. Essa parte de sincletismo e assincletismo, eu coloquei porque na prática isso tem uma relevância. Mas não é para vocês saberem disso agora, não se preocupem com essa terminologia agora, tá bom? Agora, situação. É a mais fácil, gente. A situação é assim, ou o bebê tá em pé ou ele tá deitado. Se ele tá deitado, é péssimo para parto vaginal, tem que fazer cesárea. Então, nem é o que vai cair para vocês agora. Vai cair sempre em situação longitudinal, se o professor quiser cobrar alguma variedade de posição, entendeu? Mecanismo de parto, nas cefálicas fletidas, tá bom? Aí tem essa outra situação que é oblíqua, mas oblíqua, como eu coloquei, é de transição, porque se você faz as manobras lá de Leopold, você percebe que, não tá longitudinal, não tá transversal, deve estar oblíquo, ou seja, ele vai virar transverso, ele vai virar longitudinal em algum momento, tá bom? Então, transverso, ele tá deitado, longitudinal, ele tá em pé ou ele tá mergulhando, entendeu? Esse do em pé ou mergulhando vai fazer sentido daqui a pouco. Pode passar. Aí, os outros dois termos, posição e apresentação. Gente, posição é super fácil também. É assim, as costas do bebê estão viradas para a parte direita ou para a parte esquerda do abdômen materno. É isso que tem que saber. Só tem 2 opções aqui quando a gente estiver falando de situação longitudinal. Porque se ele está em pé ou se ele está mergulhando, as costas dele vão estar ou à direita ou à esquerda. Agora, se a situação for transversal, que não vai cair para vocês, enfim, não se atentem a isso, a posição vai poder ser o anterior ou posterior, tá bom? Mas gravem que vai cair para vocês situação longitudinal. Então, a posição, vocês têm que sempre pensar ou direita ou esquerda, tá? E, por fim, apresentação. Apresentação, pensa assim, que é o que vai se apresentar no estreito superior da pelve. Ou seja, é o que vai insinuar ali, tá bom? Lembra que insinuação é no estreito superior. E aí, eu coloquei, se a situação é longitudinal, de novo, que vai cair para vocês, a apresentação vai ser ou cefálica ou pélvica. Ou seja, o que vai insinuar ali vai ser ou o bumbum do neném, ou vai ser a cabeça dele. Então, se ele está sentado na situação longitudinal, se ele está sentado, a apresentação vai ser pélvica. Agora, se ele está mergulhando na situação longitudinal, mas ele está mergulhando, a apresentação vai ser cefálica. O que vai insinuar ali no estreito superior vai ser alguma parte da cabeça dele, tá bom? Aí, se a situação é transversal, obrigatoriamente quem vai insinuar ali vai ser o ombro dele, tá? Pode passar. Aí a gente lança essa parte, né? Que é difícil. Eu sei, é difícil. Eu também custei aprender. Mas, gente, vamos lá. Ponto de reparo e ponto de referência são 2 coisas diferentes, mas que estão correlacionadas. Ou seja, se um é X, o outro vai ser um derivado de X. Entendeu? Quando a mulher tá para parir, eu vou avaliando o grau de dilatação dela por meio do toque vaginal. Não vou, inclusive, isso com certeza aqui na prova de vocês, gente. E é bem chatinho, né? Porque é bem subjetivo. A gente fala uma coisa, o professor fala que é outra. Enfim, nesse toque vaginal, o que eu vou sentir alguma parte do bebê. Aqui já vamos começar a pensar naquele cefálica fletida, ou seja, se a situação for longitudinal e a apresentação for cefálica. Tá bom? Vamos pensar só nessa situação.
Se a apresentação for cefálica, eu vou sentir alguma parte da cabeça do bebê quando eu fizer o toque. Claro, quando for possível, né? O bebê já tá ali descendo bem. Se eu sentir a fontanela posterior do bebê, significa que o ponto de reparo é o lambda. Lambda significa fontanela posterior. Ai, como é que eu sei que é fontanela posterior e não anterior? Pelo formato. Você vai tá botando o dedo e o formato da fontanela posterior é triangular, tá bom? Agora, então assim, se o bebê estiver fletido, lembra a atitude fletida, todo dobradinho, a apresentação, né, cefálica, eu vou sentir a fontanela posterior dele, que é esse formato triangular. Beleza. E se o meu ponto de reparo é essa fontanela posterior, necessariamente o meu ponto de referência é o occipito. O occipito é o osso que vai estar ali, né? Então, é a referência dessa fontanela posterior. E por que existe ponto de referência? Porque quando a gente for falar de variedade de posição, eu preciso pôr uma letrinha lá, que vai fazer referência a esse ponto de reparo. Então, ponto de referência nada mais é do que essa letrinha que eu vou pôr ali na variedade de posição, que faz referência, então, ao ponto de reparo, tá bom? Agora, se o bebê ele tá na atitude defletida de primeiro grau, ou seja, ele não tá fletida, mas ele tá defletido, mas não é tão defletido assim, né? Defletido de primeiro grau. Quando eu fizer o toque vaginal, eu vou sentir a fontanela anterior, que é mais ou menos aqui. E eu sei que é a fontanela anterior, porque ela tem um formato de losango, tá bom? Então, eu vou sentir isso ali. E bregma significa fontanela anterior. O legal é que o ponto de referência do ponto de reparo bregma é justamente o bregma mesmo. Então, é mais fácil. Agora, defletir do segundo grau, a cabeça já defletiu um pouco mais. Então, se eu fizer o toque, eu vou sentir ou a glabela, ou o nariz, pode aparecer raiz do nariz em algumas questões, ou a fronte mesmo. Mas vai aparecer mais glabela ou naso, tá bom? Gravem principalmente o naso, que é o que na prova prática de vocês vai cair. Vocês têm que falar que é naso. E defletido de primeiro grau, ele tá totalmente assim defletido, a cabeça dele tá completamente assim. Aí, quando eu fizer o toque, eu vou sentir o queixo dele, né, que aumenta, ou face aqui, essa região aqui toda, tá bom? Mas gravem o mento. E aí tá aí, né, correspondência de cada ponto de reparo com cada ponto de referência. Pode passar. Aí, falando então de variedade de posição, que são aquelas 3 letrinhas que a gente tem que saber pegar o bebê e botar ali na bacia. Gente, a primeira letrinha é isso que eu acabei de falar, o ponto de referência fetal. Então, esse ponto de referência fetal faz referência ao ponto de reparo, tá bom? Aí eu coloquei a definição, né? O local da apresentação cefálica que eu vou identificar ali no toque vaginal. A segunda letrinha é a posição fetal. Como eu disse, vocês têm que gravar aqui direita e esquerda, no caso de posição fetal, tá bom? Por conta que a situação que vai cair para vocês é longitudinal. Então, grava direita e esquerda. Lembrando que posição é as costas do bebê estão viradas para a direita ou para a esquerda do abdômen materno. O que muita gente confunde nessa parte aqui é que, assim, quando a gente vai avaliar, vai fazer o parto, né, da gestante, a gente está virado de encontro, assim, com a gestante. Então, a minha direita é a esquerda dela, a minha esquerda é a direita dela, entendeu? Então, pode dar essa confusão. Mas gravem que a referência é sempre em relação à mãe. Então, é se as costas do bebê, se o dorso do bebê tá virado para a direita ou para a esquerda da mãe, tá bom? Do abdômen materno. E a terceira letrinha é aquela parte assim mais chatinha, que é qual que é a relação entre o ponto de referência fetal com o ponto de referência da bacia materna. Então, vocês vão pensar assim. Se o bebê estiver totalmente fletido, o ponto de referência fetal vai ser a fontanela posterior, né? Aí você tem que pensar se essa fontanela posterior tá encostando na parte anterior da mãe, na parte posterior da mãe ou na parte transversa da mãe. São essas 3 opções para a terceira letrinha, tá bom? Anterior, posterior e transversa. A gente vai treinar isso, algumas imagens daqui a pouco. Mas em relação a isso, é sempre o ponto de referência que está apresentando, tá bom? Em relação à bacia materna. Se é a parte anterior da bacia, se é a parte posterior da bacia, tá bom? Ou se é a parte transversa da bacia. Pode passar. Aí aqui nessa imagem, gente, peguei essa imagem de estratégia média. Muito bom, gente, o cursinho. Peguei de uma questão lá. Dá para vocês terem essa ideia, né, do que eu tô falando aqui agora.
Então, se o bebê está na atitude completamente fletida, o ponto de referência dele vai ser o lambda, que é a fontanela posterior. E aí dá para ver essa fontanelazinha, esse formatinho triangular, entendeu? É isso que eu vou sentir. Agora, se ele for defletido de primeiro grau, significa que meu ponto de referência é o bregma. Tá vendo o formatinho losango? É isso que eu vou sentir. Depois, defletida de segundo grau, né? Eu vou sentir o naso, então a letrinha é o N. E defletida de terceiro grau, tá vendo? O bebê completamente, a cabeça toda esticada, tá vendo? Aí eu vou sentir o queixo dele, ou enfim, essa parte facial aqui dele, tá bom? Mas gravem o mento, porque a letrinha vai ser M, de mento, tá bom? Na variedade de posição. Pode passar. Aí aqui essa imagem vai se repetir algumas vezes aqui nesses slides pra gente treinar. Mas variedade de posição. Como eu disse, são aquelas 3 letrinhas. Primeira letrinha fazendo referência ao ponto de referência, segunda, direita ou esquerda, e a terceira letrinha é esse ponto de referência em relação à bacia materna. Então, gente, a primeira letrinha é daquela tabela lá que tem o occipito, bregma, tá bom? Vai ser essa primeira letrinha, e tem aquelas 4 opções. A segunda letrinha ou é direita ou é esquerda. E a terceira ou é anterior, ou é posterior, ou é transversa, tá bom? Então, essa bacia aqui, do jeito que vocês estão vendo, pensem assim, por exemplo, que é fletida. Ou seja, vai ser tudo occipito. Porque eu tô falando isso por conta que a primeira letra não tá aqui, né? Só tem as 2 últimas letras. Então, vamos pensar, por exemplo, só dando um exemplo agora. Essa aqui tá ET. Circula aí, Juliana, esse ET. Pensem assim, que é occipito esquerda transversa. O que isso significa? Occipito esquerda transversa. Occipito é o ponto ali, então, de referência. Significa que meu ponto de reparo é a fontanela posterior. Com isso, eu já consigo saber que a minha situação é longitudinal, a minha apresentação é cefálica e o meu ponto de reparo é a fontanela posterior, que é o lambda. Então, eu traduzo por occipito, tá bom? Esquerda significa que as costas do bebê estão na parte esquerda da mãe. E vocês estão vendo que assim, é como se a mãe estivesse deitada, eu estivesse aqui de frente para ela. A minha direita é a esquerda dela. Então, o bebê tá essa parte aqui dele, o occipito, está encostado na parte esquerda dela. E por fim, a terceira letrinha é T, porque ele tá transverso ali, ele não tá na parte anterior da mãe, que seria essa parte, né, DA, OP, EA, não tá nessa parte anterior e nem tá na parte posterior, que seria essa parte EP, OS, OP, ele tá completamente transverso, entendeu? Isso aqui é muito importante, porque daqui a pouco a gente vai ver aquela questão da angulação, tá bom? Então, só dando um prelúdio sobre essa parte de variedade de posição. Pode passar, Ju. Aí aqui é a resposta da questão. Pode deixar naquele slide lá, eu vou beber uma aguinha. Então, gente, aqui sobre essa questão. Por isso que a questão, por mais que a prova seja prática, ela é boa pra gente fixar. Então, eu sei que o dorso do bebê está à direita. Se o dorso está à direita, significa que a posição é direita. Se o polo cefálico está na pelve, eu sei que a apresentação é cefálica. Gente, com essas duas informações, eu já acertei a questão. Entendeu? Aqui, ó, a apresentação cefálica e na variedade de posição aqui, ó, o posterior. O posterior, fiquei doida. A posição aqui, ó, direita. Tá bom? Aí tem essas outras formações, né? O occipito e o posterior eu consigo ver pela imagem, tá bom? Pela foto. Dá pra ver que o bebê tá todo fletido, tá todo dobradinho. Então, o que vai estar apresentando vai ser a fontanela posterior. Portanto, na variedade de posição, eu vou utilizar a palavra occipito, tá bom? E o posterior é porque dá pra ver que o occipito dele tá encostando, se relacionando com a parte de trás da mãe. Entendeu? Por isso a parte posterior da mãe. Gente, eu sei que essa parte é muito chatinha da gente aprender. Eu acho que é a primeira aula prática que a gente tem na obstetrícia. Por isso eu não sei se tá ficando claro. Por favor, me dê uma alô se tá ficando claro, se tá ficando muito confuso. Entendeu? Digitem no chat. Se forem tímidos, não quiserem digitar, tudo bem também. Valeu, Martim. Não sei se é assim que fala, Martim, sei lá.
Valeu, obrigada, gente, valeu. Mas se tiverem dúvidas, mandem, por favor, porque eu sei que é chata essa parte, é a parte mais difícil e chata de entender. Ai, show, obrigada, gente, obrigada. Pode passar. Então, agora vamos entrar nesse segundo tema, mecanismo de parto nas cefálicas fertidas. E é aqui nesse tema que eu vou falar daquela parte de rotação, de angulação, tá bom? Vou dar uma regrinha que vai ficar uma batata de entender. Então, primeira coisa, esse tema, mecanismo de parto nas cefálicas fertidas. O que esse negócio significa? É basicamente como é que vai acontecer o parto do neném que tá cefálico fletido. Ou seja, a apresentação cefálica, e lembra, se a apresentação cefálica, necessariamente a situação é longitudinal, tá bom? Na apresentação cefálica, na situação longitudinal e na atitude fletida. Ou seja, agora a gente só vai trabalhar com aquele tipo de atitude que o que eu vou sentir no toque vai ser a fontanela posterior do neném, que também é chamado de lambda, e que na variedade de posição vou representar pela letrinha O de occipito, tá bom? É esse tipo de morfologia do neném ali no canal de parto que eu vou estudar agora, tá bom? E eu tô reforçando bastante isso, porque, gente, cada tipo de posição que o neném vai estar é uma coisa diferente. Tem posição que não dá certo. Tipo, quando a gente tava falando lá da situação, né? Aí tinha longitudinal ou transversa. Aí eu falei pra vocês, gente, bebê que tá na situação transversa não nasce por parto vaginal, tá fazer cefálica, entendeu? Então, assim, cada tipo de coisa que o bebê pode estar lá é um tipo de parto diferente. Esse que a gente vai estudar é o tipo de parto mais comum, é o tipo de situação, de posição e apresentação mais comum do bebê estar. Isso é bom, porque justamente é o tipo que tem melhor prognóstico para o parto vaginal. Porque qualquer coisinha diferente já vai ser mais difícil descer pelo parto vaginal. Entendeu? Qualquer coisa diferente, eu já tenho que pensar se vai ser uma distócia, entendeu? Vai ser uma dificuldade pro parto. Aí eu já tenho que pensar se eu fazer uma ocitocina, se fazer um forceps ou uma cesárea, entendeu? Então, isso que a gente vai estudar é a parte mais de boa pro neném nascer, tá bom? Então, pode passar. Aí, pode passar vários slides, porque eu já falei tudo isso, situação, apresentação, aí não passa tanto. Aí, vamos começar com essa terceira questão, lá da Unesp. Secundigesta, tá de segunda gravidez, 39 semanas, tá para nascer, tá em trabalho de parto, inclusive. Colo uterino esvaecido, ou seja, apagado. Eu tô fazendo toque vaginal, não tá nem mais sentindo a delimitação do colo, tá totalmente apagado. Juliana vai falar mais disso. Tá dilatado, 10 centímetros, maravilhoso, dilatação máxima, 10 centímetros. Apresentação cefálica fletida, já falei muitas vezes, nem vou falar mais. Variedade esquerda, anterior e plano mais 2 de Deli. Tá vendo, gente? Plano de Deli é importante. Plano mais 2 de Deli significa o quê? Então, que ele já passou ali pelo estreito médio, que é o plano 0 de Deli. Então, ele já tá descendo. Lembra que positivo já desceu, entendeu? Tá para baixo, prognóstico positivo para parto vaginal. Então, beleza, plano 2 de Deli entendemos. Variedade esquerda anterior. O que significa? Que as costas do neném estão na parte esquerda do abdômen materno, e anterior é porque o ponto de referência, que eu sei que é a fontanela posterior, porque está escrito ali que é fletido, está se relacionando com a parte anterior do abdômen materno, tá bom? Da pelve materna. O ponto de referência fetal e o quanto ele tem que rodar para acontecer o desprendimento da cabeça é... Então, assim, a primeira parte vocês conseguem responder já. Qual que é o ponto de referência fetal? Já falei, né, gente? É o occipício, né? Agora, pensa um pouquinho nesse quanto ele deve rodar, que é isso que a gente vai falar agora. Pode passar. Então, gente, mecanismo de parto nas cefálicas fletidas. Esse tipo de parto, que é mais comum, melhor para o parto vaginal, ele acontece com 4 tempos principais e 4 tempos acessórios. Vocês vão entender que esses tempos acessórios, na realidade, são o meio pelo qual esses tempos principais acontecem. Então, a insinuação acontece por um mecanismo de flexão. A descida, por um mecanismo de rotação interna. Desprendimento, por deflexão. E restituição, por desprendimento do ovoide pélvico. Tá bom? Então, vamos falar um por um. Pode passar. Então, primeiro, insinuação e flexão. O que vocês têm que saber? O que é a insinuação, como ela acontece. E o último detalhezinho, vocês não têm que saber por agora, mas é que é muito interessante saber. O que é a insinuação? Gente, isso vai cair. Gravem isso.
é a passagem do maior diâmetro da cabeça do bebê pelo estreito superior da bacia materna. Eu já devo ter falado isso 1 milhão de vezes, então vocês já devem ter gravado. Bacana saber que o maior diâmetro da cabeça do bebê é o biparietal, tá bom? Esse vem daqui. Então, gravem isso. É a passagem do maior diâmetro da cabeça do bebê pelo estreito superior da bacia materna. Não é o plano de Deli, gente. O plano de Deli é o estreito médio, um pouquinho mais embaixo, tá bom? Como é que a insinuação acontece? O bebê ele faz um movimento de flexão com a cabeça nesse momento aqui, encaixando no estreito superior. Lembrando, ele faz esse movimento de flexão com a cabeça, porque a gente está falando de um mecanismo de parto nas cefálicas fletidas, tá bom? Então, ele flete a cabeça para encaixar no estreito superior. E é bacana isso de encaixar, porque muitas vezes vocês vão ver esse termo, não que o bebê ensinou, mas que o bebê encaixou, ainda mais na prática, entendeu? O obstetra fala, porque o bebê encaixou, significa que ele ensinou, entendeu? Esse diâmetro biparietal já atravessou ali o estreito superior. Mas como é que eu sei na prática que essa insinuação aconteceu? Porque se eu tô encostando, eu tô fazendo toque vaginal, eu não consigo sentir isso aqui, né? Eu não consigo sentir esse diâmetro, porque a ponta da cabeça do nenê vem antes. O meu toque vai sentir a ponta da cabeça, não vai sentir o diâmetro biparietal. Então, como que eu vou saber? É uma estimação. Você vai fazer o toque, aí você vai sentir o vértice da apresentação, vai ser esse ponto de reparo, né? Que a gente já viu o que significa. E aí, o ponto de reparo aqui no mecanismo cefálicas fletidas, lembra? Vai ser sempre a fontanela posterior, que também se chama lambda e cujo ponto de referência é o ódio occipito, tá bom? Eu vou sentir o lambda no estreito médio, que é esse eixo biisquiático. Se eu sentir esse lambda na altura desse eixo biisquiático, significa que provavelmente já insinuou. Porque existe uma diferença de tipo uns 2 centímetros na cabeça do neném entre o vértice da apresentação e o diâmetro biparietal. Nossa, minha viajada, gostosa agora. Tem uma distância de mais ou menos 2 centímetros. Então, se eu sentir esse vértice da apresentação, né? Esse meu ponto de reparo ali, o lambda, na altura das biespinhas isquiáticas, que é, lembrando, plano zero de Deli, significa que provavelmente já ensinou. É assim que na prática eu sei, entendeu? Mas esse não é um conceito que vai ser cobrado de vocês na prova. Eu só achei interessante trazer aqui, porque é muito interessante. Então é isso, gravam o que é insinuação e que ela acontece fletindo nesse mecanismo aqui de cefálicas fletidas. Pode passar. Aí agora o lance da rotação, né, interna, aquele lance dos graus lá que a gente tem que saber. Gente, depois que o bebê ensinou, ele vai descer, né? E esse movimento da descida é justamente compreendido entre o estreito superior e inferior. Como que o bebê desce? Ele gira a cabeça para que ele consiga descer. E ele gira uma quantidade de graus que depende da variedade de posição que ele está ocupando. Então, aí eu coloquei, porque o bebê faz essa rotação interna para que o maior diâmetro anteroposterior da cabeça dele, então anteroposterior, fique alinhado com o maior diâmetro da pelve materna, que também é o anteroposterior da pelve materna. Então, numa situação linda, maravilhosa, ideal, que é o que a gente está estudando, que é o que vai cair para vocês, todos os bebês, independentemente da variedade de posição que ele está ocupando inicialmente, vai girar a cabeça dele de um jeito que a variedade de posição final fique sendo occipito púbica, tá bom? Eu vou mostrar naquela imagenzinha onde é que é occipito púbico, vocês vão entender melhor. Pode passar. Então aqui, de novo aquela imagenzinha. Aí occipito púbico é esse OP, circula aí, Juliana, por favor. O OP, ali em cima. Esse é o occipito púbica. Aí vocês estão vendo, né? É occipito púbica, gente. Púbica, por conta aqui, ó, sínfise púbica. Tá vendo? Aí, nesse momento, antes da gente pensar na rotação, eu queria conversar com vocês uma coisa que eu sei que traz dúvida, e com razão. Quando a gente está falando de variedade de posição, eu expliquei para vocês a variedade de posição que a gente escreve usando 3 letrinhas, né? Ponto de referência, posição e depois a relação do ponto de referência com a bacia materna. Eu expliquei essas 3 letrinhas. Porém, existem 2 variedades de posição que a gente representa usando somente 2 letras, a occipito púbica e a occipito sacra.
tá bom? O que vocês têm que lembrar é do occipito púbica, tá bom? Porque lembra que o bebê vai girar no sentido de ficar ali no occipito púbica. E aí o que muita gente confunde é o P de púbica com P de posterior. Mas é muito tranquilo de entender, gente. O P vai significar posterior quando eu tiver 3 letras. E vai significar púbica quando eu tiver só 2 letras, tá bom? Então, nessa imagem que vocês estão vendo aí, somente a OP e a OS, que estão nessa linha vertical, que realmente possuem somente 2 letras na representação da variedade de posição. Todas essas outras posições, imaginem que tem um O antes do DA. Nossa, gente, a Nicole acabou de chegar. Eu achei que a Nicole estava aqui assistindo. Calma aí, deixa eu dar um alô nela. Não tem você que não tá assistindo aqui a revisão que eu tô fazendo. Tá bom. Ah, tá bom, então. Eu tô gravando, só que eu só vou disponibilizar se ficar bom. Por quê? Porque se ficar feio, aí ele não vai ver. Como assim feio? Ah, a gente falou alguma coisa errada. Quer dar um alô para os seus colegas? Estão aqui? Já. Não, jamais. Gente, voltando. Então, 3 letrinhas é o geral e 2 letrinhas só se for occipito púbica ou occipito sacra. E aí, lembrando, púbica vai ser sempre se tiver só 2, posterior se tiver 3. Todas essas DA, DT, DP, EA, ET, EP, imaginem que tem o O antes dessas 2 letrinhas, porque eu não sei porque eles não colocaram, mas enfim, não foi eu que fiz essa imagem. Então, vamos pensar, por exemplo, vou começar a falar de rotação. Essa DA que tá aqui, imaginem que é occipito direita anterior. Você pode circular aí, Juliana, esse DA? Isso. É dessa aqui que eu vou falar primeiro, tá bom? Quando a variedade de posição for occipito direita anterior, o professor vai pegar o bebê e ele vai colocar a cabeça do bebê pegando essa fontanela posterior, encostando na parte anterior do ventre materno, e o dorso do bebê vai estar nessa parte direita do ventre materno, tá bom? Aí ele vai perguntar quantos graus que vai girar na rotação interna. Vai girar a quantidade necessária para virar occipito púbica. Olhando assim de cara, quando vocês imaginam que é? 45 graus, né? Mais ou menos isso. E de fato, o bebê vai girar 45 graus no sentido horário, tá bom? Agora, outro exemplo, essa variedade ET aqui. Já falei de ET, né? Mas vou falar de novo. Occipito esquerda transversa. Significa, então, fontanela posterior tá encostando na parte transversa da bacia materna. Eu não posso dizer que tá nem anterior, nem que tá posterior. Ah, gente, como é que eu sei essas coisas? Por meio das manobras de Leopold, que a Juliana vai falar. É com base nisso que eu consigo determinar se tá anterior, se tá posterior, se tá transverso, tá bom? Então tá lá, occipito esquerda anterior. Occipito se relacionando ali com a parte esquerda do ventre materno e o bebê completamente ali na transversal. As costas do bebê na parte esquerda, o occipito se relaciona com essa parte transversa, tá bom? Quanto que eu tenho que girar nessa situação aqui na rotação interna? 40 ou 45, 90, né? Porque é 90 graus para ele chegar na variedade occipito púbica, tá bom? Ah, mas por que ele tende a ficar occipito púbica? Porque é o que acontece na vida real, eu não sei por quê, sabe? Na vida real, os bebês fazem isso. Então o OET vai girar 90 graus no sentido anti-horário, saca? E aí vocês têm que saber a angulação e o sentido que ele vai girar, tá bom? E tem uma regrinha para vocês decorarem isso, pode passar. Na hora, se vocês não quiserem fazer esse raciocínio, porque eu sei que a gente fica nervoso, né? A gente não pensa direito. Lembrem que, se for anterior, vai girar 45. Se for posterior, vai girar 135. Se for transversa, vai girar 90. E todas aquelas que forem direitas vão girar no sentido horário e as que forem esquerdas no sentido anti-horário. Bota lá, Juliana, para a gente fazer uma sessão em torno disso. Primeiro, todas essas variedades aqui, ó, que são direitas. Gente, para elas
chegarem no occipito púbica, não tem outro sentido, tem que ser no sentido horário, né? Então faz sentido. E a mesma coisa nas variedades que estão do lado esquerdo. Eles têm que girar no sentido anti-horário, né? Para chegar no occipito púbica. E a quantidade de graus, aí é graça, né, gente? Aí tem que gravar. Tá vendo? Ó, o DA e o EA, ambos são variedades anteriores. Ambos estão na mesma distância de ângulo em relação ao AP, que é 45. As variedades que são transversas também é a mesma distância de ângulo, é 90. E as variedades que são posteriores, ó, esse que tá o DP e o EP, é a mesma variedade, é o mesmo ângulo, entendeu? Que tem que girar até chegar no P, que é 135. Então, levem essa regrinha, tá bom? Ai, ai. Pode passar. Aí, continuando, desprendimento e deflexão. Desprendimento é quando o bebê ele tá nascendo, aí nasce a cabeça primeiro, né? Quando nasce a cabeça, o bebê faz assim com a cabeça. Ele tava todo fletido, aí ele faz assim com a cabeça. Esse movimento chama deflexão, tá bom? E o desprendimento do bebê também pode ser chamado de pomóculo, então em algumas questões pode aparecer com esse nome. Pode passar. Por fim, restituição e rotação externa. O que é isso? Quando o bebê vai nascendo, a cabeça dele vai girar de volta. Então, ele estava numa variedade de posição, aí ele teve que girar para ficar no occipito púbica. Quando ele nasce, ele desvira, entendeu? Ele vai desvirar para ele voltar na mesma variedade de posição que ele estava ocupando antes. Ou seja, um movimento completamente oposto. Então, a rotação externa que ele faz é a rotação interna ao contrário. Então, se ele virou no horário, ele vai desvirar no anti-horário, entendeu? Aí a angulação é a mesma. É isso, pode passar. Então, com isso a gente consegue fazer essa questão. Sabendo aquela regrinha fica muito fácil, né, gente? Ó, apresentação silábica fletida, variedade esquerda anterior. Se a variedade dele é anterior, a gente sabe que ele vai ter que virar 45 graus. E se é esquerda, a gente sabe que é anti-horário. Tá aí a resposta. Beleza? Aí aqui pra gente raciocinar, né, fazer bonitinho e dar um raciocínio e não ficar só na decoreba. Nossa, esqueci. Qual que é a variedade que ele perguntou lá? Volta lá na questão pra mim, por favor. Variedade esquerda anterior. Tá bom, pode ir. Esquerda anterior. Então é esse EA aqui. Tá vendo? Aí lembra que tem um O antes, tá? Vai ser o occipito, esquerda anterior. 45 graus, a angulação no sentido anti-horário para chegar no occipito púbico. Beleza? É isso. Pode ir. Aí, mais uma questão só pra gente gravar bem. Secundigesta, 39 semanas, avaliação de trabalho de parto, tá na fase ativa de dilatação. A Juliana vai explicar o que isso significa na parte dela. Toque vaginal, colo tá centrado, curto, dilatado 7 centímetros. Lembra, 7 centímetros não é a dilatação máxima é 10. E o feto tá em ODP. Inclusive, na prova prática de vocês, provavelmente o professor ele não vai falar occipito direito, ele vai falar ODP. E você que se vire para saber o que significa, entendeu? Aí o professor vai falar, bote este neném em ODP. Então, você tem que pegar o neném, vira ele de cabeça para baixo. Aí, você vai pegar a parte de trás da cabeça do neném, que é esse occipito, e você vai botar na parte posterior do ventre materno. E também as costas do bebê tem que estar virado pro lado direito do abdômen materno. Entendeu? É nisso que você tem que pensar. Se o professor for perguntar para vocês só a variedade de posição, pedir só para vocês botarem o nenê ali no canal de parto, ele pode perguntar outro sem ser occipito. Ele pode perguntar outro, pode ser defletida de primeiro grau, de segundo grau, entendeu? Mas, no geral, tem uma chance maior de ser occipito, tá bom? Para você poder falar rotação depois. Então, pega a parte de trás da cabeça do neném, essa parte aqui, que é onde estaria a fontanela posterior do neném. E vocês vão pegar essa parte e vocês vão relacionar ela encostar, né? Com a parte posterior do ventre materno. E deixa as costas do neném virada para a parte direita do abdômen materno, que a variedade é a ODP, occipito direita posterior. Aí fazendo a questão, né?
Menos 1 significa, então, que não passou pelo plano zero de Deli ainda, né? Que o plano zero de Deli é justamente o plano zero, né? No estreito médio. Escolha a alternativa que fala o tempo de mecanismo de parto mais provável. Se a ODP vai rotacionar quanto? Se a posterior rotaciona quanto? E se a direita rotaciona sentido horário ou sentido anti-horário? Já digo de antemão, não existe 225 graus, tá bom? Aqui não existe. Ou é 45, ou é 90, ou é 135, tá bom? Pode passar. Vai rotacionar 135. Por quê? Porque é uma variedade posterior. Variedades posteriores rotacionam 135. E vai rotacionar no sentido horário. Por quê? Porque variedades direitas rotacionam no sentido horário. Tá bom? Você pode voltar naquela imagem que mostra uma bacia, assim? Porque teve uma coisa que eu ainda não expliquei. Isso. É essa mesmo. Eu queria falar para vocês, antes de terminar essa minha parte, que se o professor cobrar de vocês a variedade occipito-púbica, vocês têm que lembrar que a cabeça do neném, a parte posterior dele, vai estar, gente, praticamente, vai estar encostando, né? Tipo, na prática, vocês vão botar encostando na síntese pública, tá bom? Mas se ele cobrar occipito direita, posterior, por exemplo, vocês não vão, mesmo que seja anterior, e a parte anterior do ventre materno, seja essa parte que se relaciona com essa síntese pública, vocês não vão encostar na síntese pública. Vocês vão encostar na região do ladinho, entendeu? Vocês entenderam? Na região do ladinho da síntese pública. Porque se vocês se encostarem no occipito pública, então significa que ele nem rotaciona mais, é porque ele já está na posição que ele precisaria estar, tá bom? Occipito esquerda ou direita anterior é do ladinho ali da síntese pública. Dá para ver aqui bem na imagem, tá bom? E occipito pública aí realmente encostando ali na síntese pública, tá bom? Gente, eu acho que é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não, eu acho que é isso. Alguém ficou com alguma dúvida nessa minha parte? Esse é o momento de falar, porque agora na parte da Juliana eu vou almoçar. Ana Júlia de Oliveira Espada Bonfim. Você pode especificar melhor esse ano, do que é? Ou não também. Bem, se ninguém mandou nada aqui no chat, então acho que você pode ir, Juliana. Você quer que eu compartilhe para você? Você não ia almoçar, não? Não, mas eu vou assistir você, eu vou almoçar e eu vou assistir você. Ah, então tá bom. Você quer que compartilhe? Ah, pode ser, porque aí eu consigo me ver, né, melhor. Tá. Boa tarde, gente. Como a Maria já me apresentou, eu sou a Juliana e eu vou apresentar a parte de exame obstétrico e da assistência ao parto, que são partes mais rapidinhas, vocês vão ver. Vai ser mais direto. Se eu travar, Maria, você me liga, tá? Por favor. Tá. Você tem que parar de apresentar. Agora que eu lembrei. Então tá bom, gente. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o exame obstétrico. Pode passar. Como vocês sabem, o exame físico começa pela inspeção. Tudo que vocês aprenderam na semiologia do adulto vale para cá também. Então, a gente pode ver coloração das mucosas, a gente pode ver palidez, a gente pode ver a postura do paciente, faces, tudo isso. Na mulher grávida, o que a gente presta atenção a mais? No formato do abdômen,
que pode ser ovoide, globoso, que são formatos normais do estado gravídico. A gente pode olhar se nas mamas tem esses tubérculos de Montgomery, que são, dessa primeira imagem, essas glândulas acessórias que ajudam na amamentação. A gente pode observar estase venosa, a gente pode observar hiperpigmentação, estrias, aquela linha negra da linha média do abdômen na pele da gestante, e a gente também pode observar a postura de lordose, que é típica da gestante, né? Que é o que eu trouxe nessa imagem para vocês verem. Aqui eu trouxe para vocês também esse sinal chamado anel de Bundy. Esse anel de Bundy é bem esse degrau que forma no abdômen da mulher, e ele significa um sinal de iminência de ruptura uterina, que é uma condição bastante grave. Então, eu trouxe mais para vocês conhecerem mesmo. Não vou me estender muito nas possíveis alterações, porque eu acho que não é o foco da prova de vocês de agora, mas aqui eu trouxe uma tabela que eu tirei do roteirinho que a Maria fez para vocês, de obstetrícia, e que já está lá no Drive, e vocês conseguem ler melhor quais são todas, aliás, todas não, mas mais alterações típicas do organismo na gestação. Então tá, agora a gente vai para a palpação, que é uma parte que eu considero mais importante para a prova. E na palpação obstétrica, a gente tem duas manobras mais conhecidas, que é a da escola francesa e da escola alemã, também chamada de manobras de Leopold. A gente faz a palpação obstétrica com a paciente deitada, né, com a barriga para cima e com o abdômen descoberto. Então, vamos começar com a manobra de Leopold, que foi a que caiu na minha prova do ano passado. Então, a gente vai se posicionar do lado direito da paciente, como vocês sabem lá tudo da semiologia do adulto, e a gente vai fazer todo aquele processo de explicar o processo, o procedimento para a paciente, pedir autorização, pedir permissão, mesmo que seja para o boneco. Talvez seja preciosismo, mas enfim. Aí a gente vai aquecer as nossas mãos e vai palpar o fundo uterino, que corresponde à margem superior do abdômen, com as duas mãos de frente para a cabeça da paciente. Então, é bem como está nessa imagem mesmo. A gente está de frente para a paciente, do lado direito, com as duas mãos, palpando o fundo uterino. Com esse tempo, que é, na verdade, o primeiro tempo, a gente consegue ver a apresentação. Então, se a gente palpa a pelve, a gente consegue inferir que a apresentação é cefálica. E se a gente palpa a cabeça do bebê, a gente consegue inferir que a apresentação é pélvica, certo? Além disso, se a gente consegue palpar alguma dessas duas estruturas, como a Maria enfatizou bastante, a gente consegue inferir que a situação é longitudinal, que é bem como tá nessa figura para vocês, certo? E se a gente não consegue palpar nada, a gente pode inferir que a situação é transversa, ou seja, o bebê está já assim, ó, deitado. E aí a gente não consegue palpar nada. Pode passar. Agora, no segundo tempo, ainda do lado direito, ainda de frente para a paciente, a gente vai palpar os flancos, que é essa região que corresponde às margens laterais do útero. Nesse segundo tempo, o que a gente tem que fazer? A gente tem que tentar localizar para que lado está o dorso do feto. Ou seja, onde que a gente vai conseguir palpar a superfície que está mais lisa, que está mais regular, que está mais contínua. Pensando em uma situação longitudinal, né, de que como a Maria falou para vocês, é a situação que cairia na prova. Então, como que a gente vai fazer? A gente vai estabilizar um dos lados e a gente vai palpando toda a superfície do outro lado. Aí a gente faz a mesma coisa com o outro lado. Estabiliza de um lado e vai palpando. Nesse tempo, a gente consegue... Obrigada. Nesse tempo, a gente consegue verificar a posição, ou seja, se ele está para a direita e se ele está para a esquerda, a partir do lado do dorso fetal. No terceiro tempo, a gente vai usar a nossa mão direita para palpar a mobilidade do polo fetal que tiver apresentado com a nossa mão em pinça ou em C, desse jeito. Logo acima da sínfise púbica, ainda de frente para a paciente. E a partir disso, a partir dessa mobilização, a gente consegue tanto verificar a insinuação, ou seja, se a gente tenta mobilizar e a gente vê que está mais durinho, não está mobilizando tanto, a gente infere que ele está insinuado. Agora, se a gente tenta mobilizar e ele está mais móvel mesmo, a gente infere que a probabilidade de ele estar insinuado é menor.
E, além disso, a gente também consegue ver a apresentação, né? Porque a gente consegue... É uma manobra que tenta mobilizar o polo cefálico mesmo. Então, apresentação. Agora, o quarto e último tempo. Pela primeira vez, a gente se vira de costas para a paciente. E a gente tenta palpar com as duas mãos as escavas, que são, na verdade, as fossas ilíacas do abdômen da gestante. A gente procura o polo fetal com as duas mãos e a gente também consegue ver o grau de insinuação pelo nível de rechaço uterino que a gente sente na nossa mão. Ou seja, na verdade, a resistência que o útero faz sobre a nossa mão de volta. Pode passar. Aqui eu trouxe para vocês esse vídeo que é de um menino que ele mostra tudo isso que eu falei para vocês num boneco mesmo. Eu acho legal porque é como vai ser na prova de vocês, né, com esse boneco. E aí, se vocês quiserem assistir antes da prova para revisar, eu acho que é legal. Pode passar. Então tá. Esses foram os 4 tempos da manobra de Leopold. Os lembretes que eu queria que vocês guardassem são o objetivo de cada tempo. Então, se é para verificar a apresentação, se é para ver o lado do dorso, e também a posição que vocês têm que ficar em relação ao paciente. Então, só para relembrar, todos do lado direito, os 3 primeiros tempos de frente para a cabeça da paciente e o 4º tempo de costas para a paciente. Agora, a gente vai para a escola francesa, que é a outra técnica que existe, e a escola francesa é dividida em 3 tempos. Esses tempos são muito parecidos com as manobras de Leopold que a gente viu agora, então vou tentar passar um pouquinho mais rápido. Mas vamos relembrar. O primeiro tempo da escola francesa corresponde à palpação das escavas que a gente acabou de ver. Então, com as duas mãos, a gente vai palpar as fossas ilíacas e a gente consegue ver a apresentação e a insinuação. No segundo tempo, o fundo uterino, né, que corresponde à margem superior do abdômen, e de novo a gente consegue ver a apresentação e a situação. Pode passar. No terceiro tempo, a gente vai palpar o dorso fetal, né, a palpação do lado fetal, e a gente consegue achar a posição, direita ou esquerda. Pode passar. Aqui, a gente tem outros parâmetros que a gente também consegue examinar, né, no exame físico, como a dinâmica uterina, que é nada mais que a presença de contrações, que a gente pode tanto palpar, quanto a gente pode ouvir o que a gestante fala pra gente. Então, da autopercepção da gestante. A gente também consegue ver o tônus muscular, então, também pela palpação, pela consistência do abdômen, se ele tá mais duro, se ele tá mais mole. E também o movimento fetal, da mesma forma pela palpação ou percepção da gestante. Agora a gente vai para a medida da altura uterina, que também caiu na minha prova do ano passado. Então, por que a gente mede a altura uterina? Para verificar se o crescimento uterino está adequado. E o que a gente considera normal é que a partir da 20ª semana, a gente tem uma altura uterina correspondente à idade gestacional. Então, por exemplo, se eu estou na 25ª semana, eu vou esperar uma altura uterina de 25 centímetros. Pode passar. Então, aqui falando um pouquinho da técnica, como que a gente vai fazer? Do lado direito da paciente, a gente vai pegar a fita e a gente vai falar para o aplicador da prova que a gente está colocando o marco 0 na borda superior da sínfise pública. E essa parte é muito importante ser dita, que é na borda superior da sínfise pública. Então, a gente vai fixar e a gente vai deslizar a fita, de preferência entre esses 2 dedos, o segundo e o terceiro. É que eu preciso falar uma coisa aqui, por conta que quando eu tive essa aula prática, eu não deslizei entre o segundo e o terceiro dedo e o Edvard me massacrou, entendeu? Sério? Sim, não esqueçam isso, principalmente se a prova for com ele. É entre o segundo e o terceiro, viu? Senão ele já tinha... Esses 2, ó, gente. Isso. Beleza, vou voltar lá. Então entre o segundo e o terceiro dedo, né, gente? E aí, como que vocês vão fazer? Vocês vão deslizando até que a margem da mão de vocês, que é essa daqui, chamada de margem cubital,
ela vai ficar sobre o fundo uterino, que nem está na imagem aí de vocês. E aí vocês vão medir. Vocês podem perceber que não é toda a extensão da fita que precisa tocar, né, no abdômen da mulher, mas essa é a técnica correta. Pode passar. E aí eu deixei o passo a passo para vocês lembrarem depois. Pode passar. Agora, falando um pouquinho da ausculta fetal, ela tem que ser feita de acordo com a posição fetal, o lado do dorso, que a gente palpou. E ela pode ser feita tanto com pinar quanto com sonar. Se cair na prova de vocês, provavelmente vai ser com o pinar, que é o que tem lá no centro de habilidades. Pode passar. Vamos aprender a técnica agora. Então, pensando na situação longitudinal e apresentação cefálica, como que a gente vai fazer? A gente vai traçar uma linha imaginária entre a cicatriz umbilical e a crista ilíaca do lado que a gente achou o dorso fetal. E outra entre a cicatriz umbilical e o pubis. A linha média entre essas duas linhas imaginárias é a linha de Ribemont, que a gente vai usar para colocar o pinar e ir procurando os batimentos fetais. Então, a gente vai procurar os batimentos fetais sobre essa linha e sobre a região próxima a essa linha. Pode passar. Então, aqui eu trouxe uma imagem para vocês verem, né, que a gente coloca o pinar sobre o lado do dorso fetal. Pode passar. E se for uma situação longitudinal com apresentação pélvica, a gente vai procurar os batimentos fetais no quadrante superior, né, pela lógica, porque ele vai estar ao contrário. Então, no quadrante superior, do lado do dorso fetal. A coisa mais importante, né, a ser lembrada, é que a ausculta tem que acontecer do lado do dorso fetal, como eu já falei diversas vezes. Agora, por fim, é o toque vaginal, que não tem muito como a gente revisar aqui, né, porque é bem prático. Mas, para vocês relembrarem, a gente tem que fazer a abertura dos lábios grandes com uma mão e inserir inicialmente o dedo indicador e gentilmente introduzir depois o nosso dedo médio. E aí a gente consegue avaliar a posição do colo, o amolecimento, esvaecimento e o grau de dilatação, que é o que cai na prova. Para isso, vocês têm que ter uma noção espacial do espaço entre as bordas do colo uterino, que vai ser medida entre os dedos de vocês. E uma dica que eu posso dar para vocês é que vai cair as medidas que vocês tiveram na prática de vocês. Então, não tem como cair uma medida diferente dos simuladores. E outra coisa é que, na minha prova, eles não foram tão rígidos a ponto, assim, de ter que dar a medida exata. Então, tinha uma margem de erro, assim, de falar 1 centímetro acima, 1 centímetro abaixo. Então, tem isso também. Pode passar. Na minha não teve, eu errei. Quem aplicou, acho que foi o Edmar. Sério? Não, mas é bem subjetivo, por conta que atrás do moldezinho tá escrito lá, 7 centímetros, 9 centímetros. Aí eu falei uma coisa, e assim, eu acertei o que estava atrás do molde, mas o Edward tinha uma opinião diferente do que estava escrito no molde, sabe? E eu não fiquei com nota máxima nessa prova por conta do toque vaginal. A maior dica da prova é não cair com esse professor, então. Então, continuando, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a assistência e os períodos clínicos do parto. Só para a gente relembrar rapidamente, em ordem cronológica, os períodos clínicos do parto são dilatação, expulsão, dequitação e hemostasia uterina. Pode passar. A dilatação tem como objetivo ampliar a capacidade do canal cervical e formar o canal de parto por onde vai passar o bebezinho. Ela começa com as primeiras contrações que a gestante sente e ela termina com a dilatação completa, ou seja, de 10 centímetros. Na dilatação, a gente tem os fenômenos de esvaecimento, o apagamento do colo uterino, e a dilatação, que eu queria que vocês lembrassem que a referência é o orifício interno, para a gente não confundir, porque tem o orifício interno e o orifício externo. Nas nulíparas, a gente vê que primeiro esvaece e depois dilata, ao passo que nas multíparas, o esvaecimento e a dilatação acontecem simultaneamente. Outro ponto é que costuma acontecer costuma acontecer com maior facilidade nas multíparas. Então, costuma durar menos esse período. Pode passar. O próximo período é a expulsão, que tem como objetivo a passagem do feto pelo canal de parto. Então, ela começa com o final da dilatação, né, com a dilatação completa,
e ela acaba com a saída completa do feto. E os mecanismos envolvidos são as contrações do útero e da musculatura abdominal. Logo em seguida, a gente tem a dequitação, que é a terceira fase, que corresponde à eliminação dos anexos placentários, não vou entrar muito em detalhes. E a quarta fase é a hemostasia uterina, que acontece por meio de fases. Primeiro, a gente tem um miotamponamento, no qual o útero ele fica se contraindo, e aí, com isso, os vasos uterinos contraem. E aí, depois, a gente tem um trombotamponamento, que é pelos fatores de coagulação. E depois inicia a fase de indiferença miuterina, que é quando o útero fica contraindo e relaxando, assim, contraindo e relaxando sucessivamente, até que ele fica em um estado de contração uterina fixa. Nesse período, a gente costuma prestar bastante atenção, monitorizar os riscos de sangramento pós-parto, que é uma situação muito complicada, de alta mortalidade materna, e que acontece quando algum dessas fases não acontece de maneira correta. Pode passar. Agora, falando mais especificamente da assistência, a gente tem que entender que o parto é um processo fisiológico cujo protagonismo é da mulher. Então, essa visão do parto centrado no obstetra é uma visão equivocada. E, nesse sentido, a gente vê na mídia, em vários lugares, essa chamada violência obstétrica, que é quando acontecem agressões físicas ou verbais, e até a realização de procedimentos que não eram necessários, né? E por isso, a gente tem que saber quais são as recomendações atuais, baseadas em evidências científicas, para a gente não cometer esse tipo de situação. Então, nessa aula, o nosso foco vai ser um parto normal, sem intercorrências e as recomendações que a gente tem. Pode passar. A nossa assistência começa logo no pré-natal, com a gente orientando o paciente a conhecer sobre o trabalho de parto, a ir atrás de informações, nós mesmos orientando. E também sobre a escolha do acompanhante, a gente orientar ela sobre a escolha do acompanhante, que é um direito dela e que é garantido por lei. Outro ponto é a presença da doula, que não é bem um acompanhante, é mais uma assistente de parto, mas que sabidamente diminui taxas de cesárea, tempo de trabalho de parto e uso do fórceps quando ela está presente com a gestante, junto com a gestante. Infelizmente, hoje, a aceitação da doula na sala de parto varia de hospital para hospital. Pode passar. Agora, falando do parto. Quais são as recomendações que a gente tem? Então, a presença da doula e do acompanhante, como eu falei para vocês, que são benéficas, né, para a gestante. Massagem, imersão em água morna no chuveiro, incentiva a movimentação, então nada de falar para a gestante que ela tem que ficar parada, que ela tem que ficar deitada ou sentada. A gente pode incentivar ela a deambular. Dieta livre, então não precisa de restrição, não precisa de jejum. Apoio e encorajamento por parte da equipe e dos acompanhantes, que é uma parte muito importante. A gente ter uma linguagem clara quando a gente for explicar os procedimentos que estão sendo feitos. A gente também pode fazer a monitorização dos batimentos fetais com sonar, então a cardiotocografia apenas com indicações específicas, e incentivar a gestante a participar ativamente das escolhas do parto, como, por exemplo, se vai usar ou não analgesia. E todas dessas recomendações, comprovadamente, ou amenizam a dor do parto, ou melhoram a progressão, ou melhoram a experiência da parturiente. O que a gente tem no período de expulsão? Enema e tricotomia não são recomendados, então são proscritos. A gente tem a parte do suporte emocional, que tem que estar presente durante todo o trabalho de parto e no período de expulsão também, muito importante. E a posição, a gente tem que defender que seja escolha da mulher. Só que vamos raciocinar um pouco. Nessa imagem da esquerda, que está aí para vocês, eu coloquei essa posição que a gente vê muito nos filmes, que é com a gestante deitada de barriga para cima, com as pernas levantadas e apoiadas nessas perneiras. Essa posição se chama litotomia, mas se a gente for parar para pensar, o trajeto do feto, que está assim, não é a favor da gravidade, que é para baixo. Então, ela acaba dificultando um pouco, por isso ela não é recomendada. Agora, se a gente for para as imagens da direita, principalmente essa
essa de posição de cócoras, essa de posição que a parturiente está apoiada, né, no acompanhante, elas são mais favoráveis porque a expulsão do feto acontece a favor da gravidade. Então, elas são mais recomendadas. Nessa imagem também tem a posição em quatro apoios e a posição que ela está deitada de lado, assim, lateralizada, que também são ok. Se for a escolha da mulher, também podem ser uma opção. Pode passar. E por fim, no pós-parto, a gente promoveu um contato pele a pele da mãe e do bebê, uma amamentação na sala de parto, se for possível, e deixar o recém-nascido e a mãe juntos. Pode passar. Gente, era isso. Obrigada pela atenção. Se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem repassar alguma coisa com a gente. Eu acho que assim, vocês têm que ir para a prova amanhã. É amanhã? Nem sei, gente, me desculpa. Vocês têm que saber colocar o neném na bacia pélvica, em qualquer variedade de posição que o professor pedir. Vocês têm que saber onde que fica o plano zero de Deli, para cima, para baixo, se é positivo, se é negativo. O que é insinuação? E quantos graus tem que girar, dependendo da variedade de posição. Da minha parte é isso. Da parte da Juliana, se ela quiser falar o que você acha principal, assim, para eles levarem. Da minha parte, eu acho que as manobras, né, de Leopold, de palpação, a parte da medida da altura uterina e da ausculta, talvez, pode ser que caia. Acho que vai cair dilatação também, para pelo menos alguma das turmas, né? Com certeza. E vai ser E da assistência ao parto, você falou que caiu para você também, né? Como que a gente pode ajudar a gestante no período de dilatação? Sim, o professor vai perguntar assim, o que você pode fazer para ajudar a gestante na fase de dilatação do parto dela? Aí você vai falar, eu vou falar para ela que ela pode ter um acompanhante do critério dela, qualquer pessoa que ela quiser. Vou falar para ela que ela pode ficar andando por aí, que ela não precisa ficar presa. Dieta zero, ainda tem gente que não gosta muito de dieta zero, anestesista não é muito fã de dieta zero, mas hoje em dia recomenda-se que a gestante possa beber, possa comer, comida leve, né? Mas, enfim, esse tipo de coisa. Recomendo que vocês façam a lista que eu preparei, porque tudo isso vocês vão fixar muito bem se vocês fizerem a lista, tá? Porque só tem questão disso que a gente falou hoje e vai ajudar muito vocês na prova prática. Se vocês tiverem ficado com alguma dúvida, forem tímidos, não quiserem mandar aqui no chat, podem mandar no privado pra gente. E a gente tá aqui para ajudar. Eu espero que tenha ajudado de alguma maneira vocês, que vocês consigam ir melhor na provinha por conta dessa revisão de hoje. Tá bom?